Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida, quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente e a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo numa resposta um pouco mais detalhada. Então vamos lá, dar uma conferida na dúvida desse vídeo e no final eu explico para você como é que você faz para mandar a sua dúvida aqui para a gente. Vejam só, pessoal, esse questionamento eu tenho recebido de várias pessoas, pessoas que foram autuadas nessa situação e ficam na dúvida em relação à responsabilização, registro de pontuação, questão até relacionada à suspensão do direito de dirigir. Então vamos lá, acho que merece uma explicação um pouco mais detalhada. Tem até outros vídeos em que a gente fala sobre isso, mas aqui eu tentar detalhar ao máximo essas informações para vocês a partir de alguns cenários. A pergunta é essa aqui, ó. Eu tenho uma determinada categoria de habilitação, só que o sujeito comete uma infração com veículo de outra categoria. E aí, o que é que acontece? As dúvidas mais comuns aqui é o seguinte: às vezes o cara tem categoria B e comete uma infração com a moto, ou tem categoria A e comete a infração com o carro. É comum às vezes o cara ter categoria B e cometer uma infração com a moto, falta de capacete. Aí ele pergunta se a categoria B dele vai ser suspensa. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma primeira infração possível aqui, em razão dessa questão de categoria diferente, aí eu vou considerar o primeiro cenário, que seria a hipótese de haver abordagem, é você ser autuado por dirigir em categoria diferente, E essa é uma infração que está prevista aqui, ó, no artigo 162, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é uma infração. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma conferida, dois links de dois outros vídeos em que eu falo sobre as categorias. Caso você queira entender, eu queria entender um pouco mais sobre o que eu posso conduzir com determinada categoria, então eu deixo o link aqui na descrição, falando sobre as categorias e até falando sobre algumas exceções às categorias de habilitação, se você quiser entender um pouco mais sobre categoria. Mas vamos lá, tu tem categoria A, foi flagrado conduzindo um veículo de categoria B, ou tu tem categoria B, foi flagrado pilotando uma moto, ou tem categoria B, foi flagrado conduzindo um veículo C, D ou E, enfim. Então, imaginando que você foi abordado, essa é a primeira infração que você comete, ó. Dirigir veículo categoria diferente, artigo 62, inciso 3 do CTB. Aqui, a infração é de natureza gravíssima. São 7 pontos no prontuário do infrator e como é uma gravíssima vezes 2, o valor da multa é de R$ 586,94. Além disso, vai haver aqui a retenção do veículo para regularização, Só sai com um condutor regularmente habilitado naquela categoria. Não se apresentando ninguém, o veículo é removido para o pátio. Duas observações que eu faço aqui, antes de falar sobre a pontuação. Primeira é a seguinte, ó. Imagina que o proprietário não é você está com um veículo emprestado. O proprietário aqui também vai ser autuado, tá certo? No artigo 163 ou 164 do CTB. Qual é a diferença? Aqui é só uma formalidade para o agente, viu? Se o proprietário estiver presente, ele autua no artigo 163. Se não estiver presente, no artigo 164. E qual é a punição para o proprietário? A mesma aqui, ó. Sem infração gravíssima, 7 pontos, se ele for habilitado, e multa de R$ 586,94. Aí, se ele não tiver habilitação, aí não tem pontuação, fica só o valor da multa, tá bom? Segunda observação que eu faço para vocês aqui em relação a isso, ó. No caso de reincidência, no cometimento dessa mesma infração, no período de 12 meses, tá bom? Nesse caso aqui, existe uma previsão de cassação da sua habilitação. Aí você diz, sim, mas a minha habilitação não é uma PPD, é uma CNH. É dela mesmo que eu estou falando. Cassação da CNH definitiva. Porque se for uma PPD, você tem um risco de perda já na primeira autuação, porque ela é gravíssima. Essa cassação, quando ela ocorre, é pelo período de 2 anos. Depois de 2 anos, você precisaria fazer um processo de reabilitação. É claro que as punições não são aplicadas automaticamente, tu tem direito à defesa, recursos, mas se você não fizer nada ou fizer e perder tudo e for aplicada a punição, essa é a consequência. Em relação à pontuação, que é uma dúvida comum que eu recebo aqui. Beleza, eu levei esses 7 pontos, é porque eu estava, sei lá, pilotando uma moto com categoria B, ou dirigindo um carro com categoria A. Essa pontuação aqui, numa infração que eu não tenho A, vai para a minha carteira B, ou numa situação em que eu não tenho B, vai para a minha carteira A. Vejam só, gente, não existe registro de pontuação na categoria de habilitação. Vai para o seu prontuário, que é o seu direito de dirigir como um todo. Não se pune uma categoria. Na realidade, a falta da categoria é o motivo da punição. Então se registra a pontuação no seu prontuário, que é
a sua habilitação como um todo e não numa determinada categoria. E isso vai ficar ainda mais claro aqui, ó, quando a gente falar sobre infrações sem abordagem ou que preveja suspensão. Sem abordagem, que você é o proprietário e não indicou o infrator e acaba sendo responsabilizado. Ou você está com o veículo de alguém e alguém te indica como real infrator e tu não tem aquela categoria. Além da possibilidade de uma nova autuação, né, por dirigir veículo de categoria diferente, tem a infração correspondente. Então vamos imaginar aqui um cenário qualquer. Dois, na verdade, na questão sem abordagem. Ó, o cara tem só categoria B, tá bom? E foi flagrado pilotando uma moto sem capacete. Esse é um cenário. E o outro cenário que eu trago aqui é o seguinte, ó, o cara tem só categoria A ou ele tem só categoria D, vamos imaginar, e ele foi flagrado pilotando pode ser D, mas estou falando pode ser B também, enfim, só para ilustrar, ele não tem a categoria. E ele foi flagrado conduzindo um veículo de outra categoria, tá certo? Sob influência de álcool. Imagina, ele tem só A, estava no carro, sob influência de álcool. Ou tem categoria B, estava na moto, sob influência de álcool. Estava de capacete, mas estava sob influência de álcool. Veja, a infração por falta de capacete é uma infração do artigo 244, inciso 1, se for passageiro no inciso 2, do CTB, tá certo? Aqui, ó, é infração de natureza gravíssima, com multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir. Já a questão do álcool, se o cara fez o teste de alcoolemia, autua no artigo 165 do CTB, se ele fez o teste do bafômetro, etilômetro. Se ele não fez, então autua no artigo 65A. Em ambos os casos aqui, é uma multa de quase R$ 3.000, R$ 2.934,70 e também prevê a suspensão do direito de dirigir. Aqui por 12 meses, no caso do capacete, 2 a 8 meses. Aí o pessoal se pergunta, né? Ah, beleza, eu cometi uma infração com uma categoria num veículo de outra. Isso é muito comum nesse caso aqui da categoria B, ó. Vai ser suspensa a minha categoria A, ou melhor dizendo, vai ser suspensa a minha categoria B? Eu cometi a infração por falta de capacete na moto, só tenho categoria B. Minha categoria B vai ser suspensa? Ou às vezes o cara tem AB, né? Aí cometeu a infração na moto. Não vai ser suspensa só a categoria A, não? Eu continuo usando a B? Ou aqui também, né? O cara tem AB, aí diz, eita, eu estava no carro, será que vai ser suspensa só a B e eu ainda fico com a A? Olha, a mesma regra da pontuação se aplica aqui, pessoal. Não tem essa de suspender uma categoria de habilitação. O próprio texto da lei, lá no artigo 261 do CTB, que fala dessa questão de suspensão, ele fala em suspensão do direito de dirigir, o direito de dirigir como um todo, e não uma determinada categoria. Não se suspende uma determinada categoria, assim como não se registra pontos numa determinada categoria, não se suspende uma determinada categoria e permite que você conduza com a outra. Suspende o direito de dirigir como um todo. É claro que esse tipo de punição não é automático, você tem direito à defesa, recurso, que inclusive é recomendável que você faça defesa e recurso. Mas a punição, quando ela é aplicada no direito de dirigir como um todo e não numa determinada categoria, uma categoria específica, como algumas pessoas acreditam que seja. É uma dúvida, né, de algumas pessoas que chega aqui pra gente, mas a punição é no direito de dirigir como um todo, ou o registro de pontuação é no prontuário, que é a habilitação como um todo. Espero que tenha esclarecido essas dúvidas, mas ainda assim, se você tiver dúvida, fique à vontade, deixa aí nos comentários, que você sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma. E se quiser enviar a sua dúvida aqui pra gente, para vê-la transformada em vídeo, ó, salatrans.com/contato, vai abrir um formulário, é só você mandar a sua dúvida e fazer constar que gostaria de vê-la respondida em vídeo aqui no canal, que a gente tenta transformar essa tua dúvida em vídeo. Ou deixa nos comentários aqui desse vídeo a sua sugestão, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.